Para a gente entender melhor essa exceção que Cristo apresentou aqui no versículo 9, você tem que entender o que é que Jesus explicou para os judeus em todo o seu contexto. Então a gente vai dar aqui agora uma examinada nas verdades que Jesus apresentou aos judeus que se aproximaram dele para colocá-lo à prova, para deixar Jesus de alguma forma assim comprometido pela opinião pública. Então Jesus explica a esses judeus o que é o casamento, o que era o divórcio, por que a lei estabeleceu o divórcio. E aí o próprio Jesus, então, ele apresenta em que situação a pessoa ela pode se divorciar. Vamos examinar agora, parte por parte, alguns versículos desse contexto. Nós lemos do Mateus 19. Primeiro, a gente vai compreender no versículo 5 que Jesus explicou que o casamento é monogâmico. Ou seja, o casamento só pode ser feito com um casal, homem e mulher, e não homem e 2 mulheres, ou 3 mulheres, ou 4 mulheres. O casamento, segundo a Escritura, ele é monogâmico, porque o texto diz no versículo 5, e se unirá a sua mulher, e não as suas mulheres. Por isso que nós entendemos, por isso que o cristão só tem uma esposa. O cristão não pode ter 2 esposas. Eu não sei se você tomou conhecimento, mas eu fiquei assim, chocado de saber que existe um cantor, um funkeiro brasileiro que tem acho que umas 3 mulheres. 11? Já aumentou assim já? Sangue do Cordeiro. Uma já é difícil administrar. Imagine 2, 3, 11 mulheres. Sangue de Jesus. Então, gente, para Jesus, para Deus, para a Escritura, casamento é monogâmico. Ou seja, a mulher só pode ter um marido, o marido só pode ter uma mulher. Segundo, o casamento é heterossexual. Por quê? Lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 5, diz assim, acompanhem comigo, por favor. E disse, por essa razão, observem, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os 2, homem e mulher, se tornarão uma só carne. É interessante que Jesus ele recorre à Escritura para falar como era o casamento desde o início. E ele deixa bem claro que o casamento ele é heterossexual, não é homossexual. Não é homem com homem, nem mulher com mulher. É homem com mulher. Terceiro, o casamento é uma instituição divina. No versículo 6, Jesus disse assim, assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, observe agora, o que Deus uniu, ninguém separe. Uma vez que Jesus apresenta essa ideia de que Deus uniu o casal, fica então compreendido que o casamento é uma instituição divina. É interessante você entender que casamento não é um sacramento. Sacramento é uma coisa sagrada. Casamento é uma instituição divina. Segundo os princípios bíblicos, casamento é uma instituição divina. Ou seja, foi Deus que inventou, que criou, que estabeleceu, que instituiu o casamento. Tá? Então não é uma invenção humana. Quem uniu o primeiro casal foi Deus. Quem providenciou a mulher para Adão foi Deus. Quem ordenou Adão a se unir com a sua mulher foi Deus. Então, por isso que o casamento é uma instituição divina. Por fim, a respeito do casamento, a gente vai aprender que o casamento é indissolúvel. Porque no capítulo 19, versículo 6, na última parte, Jesus disse assim, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Ou seja, ninguém tem autoridade dada por Deus para separar um casal. Um casal, note, que Deus uniu. Existem pastores que compreendem que todo casamento foi unido por Deus. Eu concordo que existem casamentos que de fato foram unidos por Deus, mas não concordo que todo casamento tenha sido unido por Deus. Porque no Antigo Testamento, nós vamos ver lá em Esdras e lá em Neemias,
as pessoas, os judeus, se separando por uma ordem das suas mulheres que eram estrangeiras, que eram pagãs, porque Deus havia ordenado que o judeu só poderia casar com uma judia. Como os judeus se casaram com mulheres estrangeiras e pagãs, eles foram obrigados, porque eles estavam em desobediência ao mandamento, estavam, portanto, em pecado, eles tinham que deixar suas esposas estrangeiras. Isso você sabe lá no capítulo 9 de Esdras e no capítulo 10. Em Neemias você vai encontrar no capítulo 13 falando sobre isso. Os judeus foram obrigados a mandar embora as suas mulheres por serem elas estrangeiras, porque eles haviam se casado com mulheres pagãs. Casamento misto. A Escritura do Antigo Testamento proíbe o casamento misto, por isso eles foram obrigados a se divorciarem de suas mulheres. Então isso mostra que nem todo casamento foi unido por Deus. Porque se Deus proibiu os judeus de se casarem com mulheres pagãs, é porque não era a vontade de Deus, tanto que obrigou os mesmos a se separarem delas. Como também, crente que se casa com incrédulo, também é um casamento misto, também é um casamento proibido por Deus. Deus nunca vai querer que um crente se case com um incrédulo, porque é um julgo desigual, como a gente já viu numa mensagem que eu já ministrei aqui para vocês num domingo desse atrás aí. Então, não é da vontade de Deus que um crente se case com uma incrédula. Vai dar zebra. Como eu disse aqui no domingo pela manhã, quando um crente resolve se casar com uma incrédula, vai dar não só uma zebra, várias zebras. Vários problemas. Como eu estou careca de saber disso, de ouvir, de tomar conhecimento disso. Então, nem todo casal é unido por Deus. Mas aquele que Deus uniu, ninguém pode separar. Porque o casamento é indissolúvel.